praticamente cresci vendo o Gilson e o irmão falando poesias lá no André Luiz, lá na Tijuca. Eu sempre admirei muito, nunca imaginei que algum dia eu pudesse, né, estar ao lado deles aqui, compartilhando um momento de luz como esse. Né? Oi? São velhos, né? Você também está me chamando de velho, né? Você está me chamando de velho, está me tirando por você. Mas hoje o tema é amar os vossos inimigos. Né? Somos todos amigos, né? Mesmo quando a gente indica a idade de alguém. Mas o fato, meimei a irmã Blandina no livro Entre a Terra e o Céu, em que André Luiz ele vai a uma excursão num educandário, num hospital educandário no mundo espiritual, especializado no socorro de espíritos que desencarnaram na infância. E lá ele conhece a Blandina, que é a Meimei, a famosa Meimei, a amiga do Chico, o esposo dela. E ela nos traz essas mensagens belíssimas. O tema é um tema difícil. Em que sentido? Porque as palavras de Jesus, nos designando o amor ao inimigo, sempre foi considerado o ponto alto do Evangelho e a forma mais difícil de nós expressarmos a nossa realidade espiritual, a nossa condição de discípulos do Mestre. Né? Somos espíritas. E o espiritismo é o cristianismo redivivo. Isso tem que ficar muito claro em nossa mente. Se o espiritismo vicejou nas terras brasileiras, na terra do Cruzeiro, porque aqui ele tomou um colorido evangélico. Os espíritas, né, em nossa terra, sob a batuta e a inteligência e o amor do Dr. Bezerra de Menezes, reencarnação de Zaqueu, né, do Evangelho, discípulo de Jesus, que se tornou Matias, o 13º apóstolo, que foi designado, né, pelos espíritos angelicais que coordenam, comandam, governam os destinos do nosso país, para encarnar-se aqui e ombrear-se e trabalhar junto com Kardec para trazer as luzes do Espiritismo. Então, o Dr. Bezerra trouxe uma visão, né, amorosa e religiosa, trazida pelos espíritos na própria França. Né? Só que aqui no Brasil, o sentimento amoroso e devocional do povo brasileiro fez com que essa expressão do Espiritismo ficasse bastante evidente. Né? Então, importa-nos muito entender o que é o amor ao inimigo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, né, o tema é exatamente esse. Isso é um tema livre ou vocês fazem um estudo tema livre? Não um estudo sistemático. Né? Então, Kardec tira 3 momentos do Evangelho em que Jesus aponta a necessidade de nós amarmos o inimigo e que isso faz uma diferença fundamental. Vocês têm inimigos? Vocês têm inimigos? Não, é uma pergunta mesmo. Faça um exame na sua vida. Existe algum inimigo na sua existência? Eu não estou dizendo que vocês sejam inimigos de alguém, tá? Porque vocês são espíritas, mas eu estou perguntando se vocês têm algum inimigo. Olha só, todo mundo tem inimigo. Todos em potencial são nossos inimigos. Olha, nosso amigo está dizendo que todas as pessoas potencialmente são inimigos. Nos Estados Unidos, os médicos, não, eles veem dessa maneira. Eles, diante dos pacientes, o médico americano é muito reservado, porque todo paciente pode se tornar um inimigo que o processa. Isso faz com que as relações entre médico e paciente nos Estados Unidos seja muito específica, muito peculiar. Né? Mas, em verdade, é a natureza delas. É assim mesmo. Isso faz com que a gente pense de uma maneira diferente. Né? Para o cristão,
Portanto, para o espírita, que é um cristão que renasceu, o espiritismo ele revive os valores cristãos do primeiro tempo, dos primeiros tempos do cristianismo, os 4 primeiros séculos do cristianismo. Então, para os cristãos, não existem inimigos. Nós não constituímos, na visão pessoal, subjetiva nossa, que outra pessoa é inimiga nossa. Por que isso? Porque não existem ofensores, só existem ofendidos. Se você não se ofender com alguma coisa, existe a figura do ofendido. Eu faço uma indelicadeza com você. Você imediatamente ora por mim. Para você, eu sou um ofensor? Eu não sou um ofensor. Por quê? Porque a minha ofensa é dirigida a você. Portanto, se você não me vê como ofensor, mas como uma pessoa enferma, desequilibrada, desatenta naquele instante, se não existe a figura do ofendido, não existe a figura do ofensor. Existe a ofensa? Não existe a ofensa. Então, a gente descobre uma coisa muito interessante. Nós precisamos perdoar, sabe quando? Quando nós nos ofendemos. Quando Jesus recomenda que nós perdoemos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, na pergunta de Pedro, Pedro fica preocupado com a questão. Ele pergunta a Jesus: quantas vezes perdoaremos o nosso irmão? 7 vezes, que já era muito mais do que a lei mosaica previa que pudesse ser perdoado um indivíduo no mesmo dia. Jesus diz assim: não, no mesmo dia, se alguém errar contra você 70 vezes 7, você perdoará. Vocês acham que é possível você perdoar 490 vezes o seu marido no mesmo dia? É fácil? Ou é difícil? Vocês já perceberam que tudo que é difícil dura pouco e não tem sustentabilidade? E o que é fácil sempre dura muito tempo. Então, quando o perdão é uma coisa difícil, é porque ele não está sendo compreendido. Quando Jesus nos afirma para perdoar 70 vezes 7, 490 vezes, ninguém perdoa. Imagine você contando lá: 1, 2, 3, 4, 5, 399, eu vou pegar você, entendeu? 491, aí você explode com ele. Isso não é a realidade. Porque quem perdoa 399, 490, perdoa quantas vezes? Mais 490. Porque essa pessoa não está perdoando. O que ela está fazendo? Ela não está sendo ofendida. Jesus ensina a inofendibilidade. Então, quando alguém nos agride, nos fere, nos trai, nos furta, nos rouba, tenta perturbar a nossa paz, se a nossa atitude for a atitude que Jesus nos ensina, não haverá a figura do ofensor, não existirá o inimigo. Então, o cristão, o espírita, é amigo de todos. Eu sempre me regozijo quando ouço o Divaldo iniciar as palestras, quando ele se refere a Jesus como o amigo incondicional de todas as horas. Jesus, em João, ele fala isso, que ele não nos chama mais de servos, mas de amigos, porque nós compartilhamos da existência dele, da maneira dele ver o mundo. Então, quando nós vemos como ele vê, quando nós ouvimos como ele ouve e fazemos como ele faz, nós então somos amigos, somos da família dele. E na família dele não há inimigos, todos são amigos, mesmo aqueles que se constituem por si mesmos inimigos. Eu posso ser seu inimigo, mas você não ser minha inimiga. Então eu posso ter vários inimigos, mas eu não ser inimigo de nenhum. Eventualmente você pode estar sendo perseguido espiritualmente. Vocês já colocaram seus nomes aqui nos trabalhos de desobsessão do Euripides Barçanufo? Já. Qual é o seu objetivo quando você coloca seu nome
para a desobsessão? É para se livrar do inimigo? Esse é o objetivo? O objetivo é ajudar um amigo que não compreendeu a realidade essencial que deve dirigi-lo durante a existência e que o tornou, exatamente por não perceber adequadamente as verdades essenciais do ser, o constituiu um inimigo seu, porque ele quer um desforço, ele quer uma vingança, ele quer alguma coisa. Mas quando você pensa, vou a Eurípides e vou me livrar dele, você não está fazendo absolutamente nada. Ele vai continuar na sua cola. Mesmo que ele vá, vai aparecer outra, porque a ferida continua na sua alma. Se você tem uma ferida exposta, juntam moscas ali. Se você espanta as moscas, o que acontece daqui a pouco? Outras moscas voltam. Então, o imperativo, quando Jesus diz amai os vossos inimigos, o que ele está nos oferecendo? Uma conduta ética? É isso? Não. Ele está nos oferecendo uma atitude metafísica. Vocês conhecem a palavra metafísica? É algo que vai além da física. Jesus usa uma palavra muito comum no Evangelho em grego chamada metanoia. Ele fala assim, metanoia, metanoia. Metanoia significa meta, ir além. Noia é o quê? Mente, naus, mente. Nunca ouviu falar paranoico? Esse sujeito é paranoico. Que noia é essa? Isso é uma expressão que vem do grego que refere à mente do indivíduo. Metanaus, metanoia, significa ir além da sua mente, que é traduzida nos evangelhos como arrependei-vos. Arrepender, arrependei-vos, arrependei-vos. A priori parece uma coisa absurda, distinta. O que tem ir além da sua mente com arrepender-se? Arrepender do latim, a tradução, arrepender, significa não se inclinar de novo para aquilo. Não. Re de novo. Pendere. Pender para alguma coisa. O arrependimento significa que você não se inclina mais para aquele tipo de ação. E a única forma de você não se inclinar mais para aquilo, fazer aquilo de novo, é como? Você mudando a sua mente, indo para além da sua mente. Metanoia. Para nós perdoarmos ou amarmos o nosso inimigo, que é mais do que perdoar nesse sentido, nós precisamos o quê? Mudar a nossa mente. O que nós precisamos mudar na nossa mente? Se não é uma conduta ética, porque sendo um imperativo categórico, uma conduta ética, isso vai ser um esforço para nós. E todo esforço pressupõe um gasto de energia muito grande e uma dificuldade. Hoje você consegue perdoar e amanhã talvez você não consiga mais amar o seu inimigo, porque você acha que ele ultrapassou a conta. Então, 1, 2, 3, 4 vezes, a Maria casa com Juanito, e quando eles saem da igreja, ele põe a Maria em cima do burrinho deles, e saem para a lua de mel. Aí o burrinho empaca. Aí o mexicano diz, 1. Aí o burro anda mais um pouquinho, empaca de novo. Aí ele diz, 2. O burro empaca lá na frente de novo. Ele, 3, tira a pistola dele e desencarna o burro. A Juanita fica inconsolável. Mas, Juanito, por que você fez isso? Nosso burrico. Ele, 1. Foi com ele que ela se casou, entendeu? Então ele se tornou um inimigo dela. Por quê? É uma surpresa para ela que você se case e de repente ele se transforme num inimigo seu. Um casal estava fazendo bodas de prata, 25 anos de casado. Aí a festa, tudo, aí aparece uma fada madrinha. E a fada madrinha, eu falei isso já não sei. Aí a fada madrinha
diz assim: olha, vocês são um casal, formam um casal maravilhoso, então eu vou dar um desejo para cada um. Você primeiro, oferece a menina. Ela fala assim: eu quero uma viagem para a Europa. Ela, com a varinha de condão, surgem 2 bilhetes na mão imediatamente. Ela fala assim: agora você, o seu desejo. Ele: eu posso pedir o que eu quiser? Aí ela fala: o que você quiser. Mesmo. Com toda a franqueza? Toda a franqueza. Bom, então eu quero uma mulher 30 anos mais jovem. Choca a esposa. O amigo se transformou em quê? Inimigo. A esposa não sabe o que fazer. Ele falou assim: você prometeu. Ela falou assim: é verdade. Aí ela dá com a varinha de condão, e ele, que tinha 60 anos, passa a ter 90. Ele esqueceu que a fada madrinha era mulher. Como foi dito aqui, hoje as mulheres estão à frente de nós primatas masculinos. A nossa única chance de evolução é encarnar a mulher. Que, aliás, o Beckenbauer, numa entrevista, ele diz, Beckenbauer, que hoje foi jogador da Alemanha e depois técnico, ele é reencarnacionista, e diz que o sonho dele era reencarnar a mulher, que ele queria ter a experiência da maternidade. Não podemos duvidar, o que existe aqui é o espírito transcendental, que se inclina para a maternidade, só isso, mais nada. Que é um gesto de amor dele, que é uma experiência que nós nunca vamos ter. As mulheres fazem um curso de santificação intensivo através da maternidade, que é aturar a filha, aturar marido. Vocês se aprimoram espiritualmente de forma muito rápida. Então, o inimigo só existe se ele existir aonde? Dentro de mim. Qual é o grande inimigo do homem? Quem é ele mesmo? Sua mente. Mas a sua mente produz o quê? O que é a sua mente? São perguntas que a gente... São conceitos que a gente usa e nunca pensa neles, O inimigo, o nosso verdadeiro inimigo, quem é? Somos nós mesmos, tá? Quem somos nós mesmos? Se Jesus nos recomendou amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse nós mesmos, esse si mesmos, nós temos que saber quem é. Quem é esse sujeito? Vocês são o que vocês pensam que são? O que eu tenho aqui, por exemplo, comigo, certo? Pode ser também o quê? Contigo. Pode ser também o quê? Consigo. Vocês sabem de onde vem isso aqui? Do grego, ego. Significa o quê? Eu. Tá bom? Então, comigo é alguém que anda junto do meu lado. Então, contigo anda com alguém, a segunda pessoa, e consigo. Fulano levou a carteira consigo. Ele levou a carteira com ele mesmo. Você veja que essa expressão aqui na palavra significa o quê? É referente a quem? Ego. Ao eu. Se existe eu, como consequência existe o quê? Meu. Daí o quê? Meu. Tá? Daí tira esse co é sempre o quê? É junto. As palavras são muito interessantes, elas nos ensinam muito. O que é isso? Não. Creio. Exatamente. O amigo significa o quê? Não eu. É que a pessoa que é verdadeiramente sua amiga, ela não participa da sua ideia de eu. Ela não confunde você com um eu falso. Portanto, ela não quer nada de você. Se ela não quer nada de você, é porque ela já se esvaziou dela mesma.
do eu dela, aí ela pode amar tranquilamente. A gente vai desenvolver isso. Se ela é sua amiga, porque nela não existe o quê? O meu. Não existe o eu. Porque esse meu aqui se refere a quê? Ao possessivo do eu. O amigo é aquele que nega o quê? A posse do eu do outro. Ele é seu amigo. Esses são seus amigos. Eles não te veem como uma possessão, como um objeto para a alegria e a felicidade dele. Ele está ali porque ele ama você e quer servir você, oferecer-se a você. Ele não precisa de nada seu para ele. Compreenderam isso? Então, quem é o inimigo? Tá? Muita gente interpreta, quer dizer, é um prefixo, também indica a negatividade, mas quando você estuda a palavra amigo, você vê qual é o verdadeiro sentido de inimigo. O que é inimigo? O que é isso aqui? In é o quê? Dentro. Quem é o verdadeiro inimigo? Ele está dentro de você. Então, se você tem algo dentro de você que faz com que você tome posse das coisas a partir dessa ideia que você tem de si mesmo como eu, você constituiu dentro de si mesmo o quê? Um inimigo, que em hebraico chama-se Satã. Satã é o quê? Em hebraico? Adversário. Exatamente isso. Outros usam a expressão diabolos, que na nossa língua deu o quê? Diabo. Em grego, diabolos significa dia é o quê? Diabolos, tá? Que dá diabo, tá? Bolos é vontade. E dia é dividido, tá? Diabo significa o quê? Vontade dividida. Há uma cisão dentro do indivíduo. Sempre que existe o eu, existe o quê? O outro. Já repararam? Se existe um eu, existe o quê? Fora de mim? Um outro. Se existem dois, se existem mais de um, tá? Se existe mais de um, se existem outros, múltiplos, diversos, eu estou experimentando o mundo como sujeito, eu, e o resto como objeto. A gente tem uma surpresa fantástica. Quer ver? É uma realidade. Se eu sou sujeito, essa mesa é o que para mim? O que é esse copo com água? A água dentro dele é o que? Objeto. O ventilador? O microfone? E meu amigo Gilson? Gilberto, eu confundo sempre, nunca acertei. É uma loteria, sempre tem 50% de chance. Né? O Gilberto para mim é o que? Eu experimento como um objeto. As pessoas primárias, com mente pequena ainda, infantil, imatura, elas têm uma sensação de que elas são quem? Um sujeito. Não é verdade? Aí quando eu olho para o mundo como objeto, eu identifico vários objetos. Se eu sou muito primitivo, o objeto para mim é todo o resto. Então, inclusive as pessoas, elas são o que para mim? Objetos. E objetos servem o que para mim? Eu estou com sede? Usa. Eu preciso falar um pouco mais alto, eu uso. Então eu sempre tenho o que? Um uso de um objeto, não é verdade? Aí, voltando às palavras, isso para a gente entender o que é amar o inimigo. O que Jesus quer dizer com isso? Não existe uso? Do uso nós temos o que? Abuso. É mais que usar. Tem pessoas que não abusam? Esse abuso vem de onde? Ab é o quê? Mais. Se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Abnegue-se. Ab significa o quê? Não, é um reflexivo. Significa uso significa o quê? Negar. Usar, para si mesmo. Sempre que nós usamos qualquer coisa para nós,
isso constitui, para a lei cósmica, para a lei divina, a lei de Deus, que é o bem de todos, constitui o quê? Um abuso. Os homens profanos, o que é profano? É um indivíduo que está fora do fano, do templo. Um profano é um indivíduo fora do templo. Um profano, ele sempre, então, abusa das coisas. Ele não usa as coisas. Os homens que avançam espiritualmente, que se tornam místicos, e que recusam o mundo, eles fazem o quê? Recusam. Eles negam o uso das coisas. Se vocês observarem, existem pessoas que têm aversão ao mundo em nome do Espírito. Mas quando uma inteligência gloriosa, como a do Cristo, que nos instrui, por isso somos discípulos dele, o que ele faz? Jesus recusa o mundo? Ele abusa das coisas? O que ele faz? Ele só usa. Por que ele só usa? Porque ele é um homem cósmico. Ele tem uma expressão, um entendimento infinito e amplo das realidades. Exatamente porque não existe nele não há possibilidade nele, nesta mente crística, de fazer o que? Um abuso. Então sempre que ele usa, ele nunca usa para si mesmo, ele sempre usa para o outro. Então os poderes divinos que ele tem de cura e as instruções que ele dá são sempre para o outro. Tanto é que ele é acusado, os fariseus, para achincalharem Jesus no momento supremo de testemunho, dizem: você salvou a tantos e não se salva? Por quê? Porque Jesus não toma nenhuma providência. Porque ele não tem, como ele não tem o sentimento de eu separado do outro, o que ele entende? Ele não tem nada a ser salvo. Ele já está salvo. É como Chico, quando acusaram Chico de orgulho e prepotência, quando foi oferecido a ele o título de cidadão benemérito de São Paulo. Então o Chico aceitou. Aí acusaram o Chico de que ele estava vaidoso, que o Chico tinha caído. Ele falou assim: é impossível que eu tenha caído, porque eu já estou tão no chão, tão baixo, que é impossível cair da minha posição. E com isso ele anulou a malícia da pessoa, porque ele falou assim: eu não estou aceitando para mim o título, eu estou aceitando para o Espiritismo. Porque Chico é só um nome para uma forma, mas o Chico não merece nada. O Chico é um servo inútil. É inútil exatamente porque não existe um eu nele. Então, se vocês observarem, nós só vamos ter inimigos se nós formos o quê? Um eu. Agora, o que é esse eu em nós? Egoísmo. Quem é esse eu? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês são um eu que pensa, ou vocês são um pensamento sobre o eu? Ego, cogito sum. Isso é o cogito cartesiano. René Descartes, um filósofo francês, ele estabeleceu uma máxima na filosofia dele: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Vocês são piadas em filosofia. Penso, logo existo. Então eu estou fazendo, a gente pode ir por aí, mas eu estou fazendo uma pergunta para vocês. É intuitivo. Eu quero uma resposta intuitiva de vocês. O que vocês acham que é a realidade? Vocês são um pensamento sobre o eu, ou vocês são um eu que pensa? Pensamento sobre o eu. Eles estão óbvios. Quem acha que é um pensamento sobre o eu, levanta a mão. Quem acha que é um eu que pensa? Tem gente que está neutro aqui, né? Esses não querem se comprometer. Eu dou a minha cara, eu nunca sei o nome, então eu já esqueci. Então, o que nós somos verdadeiramente? Vocês já viram criança, bebê? Quando o bebê nasce, ele tem um sentimento de eu? Vocês já repararam se ele tem? Não. Não tem. Criança constrói o quê? Um
um sentimento de eu, uma noção sobre si mesmo ao longo dos anos. Dão um nome para ela, sempre chamam pelo nome, ela vai tendo memórias a respeito, né, de situações que vão acontecendo com aquele corpo, aquele complexo mente-corpo, e ela entende, se formata um novo eu no indivíduo. Tanto é que vocês se lembram das suas personalidades de outras existências? Não? Existem os registros minêmicos, né, na sua memória, no seu cérebro sutil, mas aquele eu que vocês foram não existe mais. Tanto não existe porque Jesus afirma ipsi verbis que Elias e que João Batista em verdade é a reencarnação de quem? De Elias. Aí a gente deita e rola como espírito, a reencarnação está lá. Mas só para deixar a gente chateado, aí os nossos irmãos protestantes vão e deitam e rolam em cima da gente. Vão perguntar a Elias se ele era João Batista. Vão perguntar a João se ele era Elias. Qual a resposta de João? Claro que não. Porque se João respondesse que ele era Elias, eu internava o João lá. Porque é óbvio que não. Uma das doenças psiquiátricas, a esquizofrenia, é uma cisão do eu. O indivíduo tem uma fratura da percepção de si mesmo. Eliminar a ideia falsa que você tem de si mesmo não significa você ficar esquizofrênico e doente. Ao contrário, significa saúde. Quando o indivíduo fratura essa noção de eu falsa, mas dentro de um conceito de que é ele que está bem, isso é doença. Mas quando o indivíduo percebe que ele não é um eu que pensa, mas isso que ele chama de eu é um feixe de pensamentos, que o Dr. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, afirma categoricamente que os animais têm pensamento descontínuo, fragmentado, e o homem tem pensamento contínuo. Isso nos distingue dos animais. O que é o pensamento contínuo? Observem seus pensamentos por um minutinho. Vamos lá. Então eu vou ajudar. Pense em flor, em submarino, em hipopótamo, ornitorrinco. Vocês não conhecem, né? Tá bom. Então veja só. Vocês vejam que para você deixar um pensamento ir para outro, há uma interrupção. Existe um espaço entre um pensamento e outro. Como o pensamento é contínuo? Em verdade, na espécie humana, que é capaz de conhecer Deus, o pensamento é contínuo em que sentido? Que há um processamento muito veloz. Você tem 200 GB de hard disk com 4 GB de memória RAM. É muito rápido. No animal, a expressão física do cérebro dele não consegue esse processamento o suficiente para ele ter memórias consistentes que deem a ele o quê? Um sentimento de eu. Só alguns animais próximos de nós têm uma sensação de eu. Vocês sabem quais são? O cachorro não tem. Vocês nunca colocaram um cachorro na frente do espelho? O que ele faz? Ele late. Para quem? Ele sabe o que ele vê? Ele acha que é outro. Veja só, ele não tem ideia. Desculpa, eu sei que vocês amam seus cachorros, entendeu? E que vocês acham que eles são muito evoluídos. Talvez eles sejam porque eles não têm noção de eu. Mas o elefante tem. O elefante, ele sabe. Você põe marcas, assim que se testa, você põe marcas no animal, o elefante vai com a tromba, ele olhando no espelho, ele localiza a marca nele mesmo. O golfinho tem, a vaca tem, o cavalo tem, também. Tá? Chimpanzé tem, bom? Baleia também tem. E são animais que têm já os pródromos do que o Descartes chama de cogito. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Nós sabemos da nossa existência por quê? Porque eu tenho um sentimento de eu que diz: eu sou eu. Eu não sou a mesa. Eu não sou o Gilson. Gilberto. Está vendo como a gente confunde Gilson e Gilberto, né? E vocês nunca se confundiram? E as namoradas? Ótimo!
Eu tinha um amigo que namorava uma dupla de gêmeas e ele sempre ficava com as duas, ele sempre se equivocava. Então, veja só, isso é um erro de identidade. Tomaram o Gilson pelo Gilberto, não é verdade? Então nós temos um erro de identidade. Vocês assistiram aquele filme, A Era do Gelo, o 2? Que tem uma elefanta linda. É uma mamute. Desculpa. Então uma mamute, você viu o erro de identidade? Uma mamute. Ela pensa que ela é o quê? Um gambá. Ela pensa que é um gambá. Como a elefanta pensa que é uma gambá, como ela se comporta? Como um gambá. Aí você vê aquela coisa ridícula, imensa, se escondendo atrás de uma moitinha. Aí você vê aquela elefanta pequenininha, pendurada num galho, como os irmãos gambá dela. Vocês não acham ridículo isso? Imagina nós, seres gloriosos, herdeiros do reino, centelhas divinas, luz, a luz do mundo, sal da terra, confundidos com isso daqui, com um corpo transitório, efêmero, totalmente passageiro. É uma grande confusão, é uma confusão dos diabolos, entendeu? Que divide tudo, faz com que eu veja eu como sujeito e tudo mais como objeto. Então, quando eu avanço psicamente, eu deixo de tratar pessoas como objetos. Por quê? Eu elevo essas pessoas à categoria de quê? De sujeitos. Já repararam? Se você for traçar o processo evolutivo, a ampliação da consciência humana, desse ponto de vista, o que você vê? Conforme você vai avançando espiritualmente, você vai abandonando a ideia de que o outro é o quê? O objeto. Você vai constituindo para a sua existência, para os seus construtos psíquicos, objetos que deixam de ser objetos e passam a ser sujeitos. Eu me relaciono com você, mas ela fala, ela reclama, ela chora, ela sente fome, eu sinto fome, ela quer alegria, eu também quero alegria. Aí eu começo a deduzir que você é um objeto que se comporta como sujeito. Aí eu começo a tratar você de uma maneira diferente, não é verdade? Então, quando a gente abusa ou usa para si de alguém, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos usando o outro como objeto, minha consciência primária, primitiva. Mas quando eu olho para uma outra pessoa e reconheço essa pessoa como sujeito, eu estou elevando essa pessoa à categoria de sujeito, e portanto ela é igual a mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Coisas é o quê? Objeto. Eu não identifico você mais pelo seu corpo, mas como o sujeito que você é, que transcende o corpo. Por quê? Porque o corpo é perecível. Eu descubro que o corpo é o objeto. Eu confundi o sujeito que você é com o corpo. Agora nem isso mais eu confundo. Eu sei que você é um sujeito independente de quem? Do corpo. O corpo é o objeto. Mas isso não me dá o direito de usar ou abusar do seu corpo, usar seu corpo para mim. Olha que interessante. Se eu entendo que o seu corpo não é para mim, o seu corpo é para uso de quem? Seu mesmo. Não é verdade? Para que você possa se autoconhecer. Então eu posso ter qualquer pessoa aqui, se essa pessoa se der a mim. Mas eu não posso obrigar uma pessoa a ser minha, a não ser que a pessoa se entregue a mim. E quando nós vamos ver inimigos, quando as pessoas querem dispor da minha vida da maneira que eles entendem que deve ser disposta a minha existência, para quem? Para ele. Ou ele me mata, ou ele me tortura, ou ele me prende, ou ele me torna refém dentro do lar, ou ele me castra, ou ele me aflige, ou ele me sufoca. Por quê? Porque eu me constituí para uma pessoa para a felicidade dela. Ela diz assim: olha, eu me caso com você. Qual é a maior expressão de amor que uma pessoa espera da outra? Meu amor, eu preciso de você. Isso é tido no
nosso mundo como uma declaração de eu preciso de você. Isso é uma declaração de quê? Dependência. De necessidade. Declaração de amor é assim: eu amo você. Nem muito nem pouco. O que é pior ainda, não é nada romântico, né? Porque se você ama, você simplesmente ama. Essa intensidade do amor é simplesmente uma limitação da mente da pessoa em relação ao dar-se ao outro. Então, veja só, amar muito ou pouco é um problema. Ou é melhor você dizer assim: eu amo você, está bom assim, tá? Agora, você dizer que eu preciso de você, significa que eu estou fazendo com que o outro seja o que para mim? Um objeto que tem a obrigação de me tornar o quê? Feliz. Você é o meu ar. Aí eu começo a ficar um ar pesado. Olha a responsabilidade que me é passada. Eu estou constituindo o outro como um imperativo para eu ser feliz. Eu não vou ser feliz se o outro não me fizer feliz. A minha felicidade depende de quem? Do outro. Minha felicidade pode depender de qualquer coisa que não seja minha? Que seja eu mesmo? Então, a felicidade é um problema do sujeito ou é um problema do objeto? Sujeito. Problema do sujeito. Existe algum objeto que pode me dar felicidade? Não. Caneta pode dar felicidade? Não. Gilson ou Gilberto podem dar felicidade? Agora incluso. Podem dar felicidade? Eu posso extrair felicidade deles? Não. O que acontece é uma coisa interessante, né? Por isso que os espíritos dizem: a felicidade não é deste mundo. Eles não dizem a felicidade não é neste mundo. Muda tudo. Não é deste. Deste significa uma indicação de posse. Eu não posso ter a felicidade extraída de onde? Das coisas. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. É um problema do sujeito e não do objeto. Então eu não posso tirar a felicidade do objeto. Logo, eu não posso obrigar o meu marido, a minha esposa, os meus filhos a me darem felicidade. E se eu alegar que alguma pessoa não me faz feliz, em verdade eu estou dizendo que eu estou abusando de alguém, usando alguém como objeto para a minha felicidade. Vocês estão acompanhando? Isso é verdadeiro ou falso? É falso. Alguém pode me dar felicidade se ela é um problema do sujeito e não do objeto? Tanto é assim que quantas pessoas amam tão profundamente como Jesus nos amou, e mesmo assim nós não aceitamos o amor dele, nós recusamos. Se há uma expressão de amor perfeito, Mei significa o quê? Amor puro, em chinês. Daí a expressão carinhosa do casal, de chamarem um ao outro de Mei. Mei em chinês é amor puro. Amor puro significa que não existe o quê? Nenhum traço de eu. Portanto, meu. Só existe meu se existe eu. Não adianta você abrir mão de meus. Você tem que abrir mão do quê? Quando não existir eu, o que acontecerá com todos os meus? Desaparecerão. Agora, aí você tira o meu aqui, o meu ali. Na minha terra tinha um rapaz que fez uma promessa para Nossa Senhora, que se ele ficasse curado, ele ofereceria a um mendigo, ou qualquer pessoa que solicitasse recurso, que ele tivesse no bolso. Não, ele alcançou a graça. O Dominguinhos, o nome dele, São Joaquim da Barra, lá no interior de São Paulo. Uma figura conhecida. Perguntem para o Rolando Boldrin, que é lá de São Joaquim, que namorou a minha mãe, e a minha mãe não quis o Rolando Boldrin. Só preferiu meu pai. Carioca é mais charmoso. Aí, o Dominguinhos alcançou a graça e nunca foi abordado por ninguém. Ele esqueceu a promessa, até o dia que o mendigo pediu lá nas ruas de São Joaquim uma esmola para ele. Aí ele lembrou imediatamente do compromisso dele. Aí ele meteu a mão no bolso, tinha um paco de dinheiro, tinha um máximo. Aí ele ficou, aí ele tirou, aí o
menino viu, pegou, você viu o domingo contando, né? Aí ficou assim, não soltava o dinheiro. Resumo da história: o Dominguinho nunca mais andou com dinheiro no bolso. É uma forma, ele nunca descumpriu a promessa dele depois disso. Isso é o quê? O apego nasce da ideia de quê? Se alguma coisa é minha. Se é minha, quem está ali, né, buscando para ser? O eu. Sempre tem um eu atrás de toda tragédia, de todo crime, de toda infelicidade, de todo problema conjugal, de cada dificuldade da nossa caminhada espiritual. O nosso grande problema, que Jesus tenta nos eliminar, é o quê? Essa ideia falsa de eu. Então o indivíduo avança, né? Os seres humanos são constituídos como sujeitos. Ele avança mais um pouco como um Francisco, como um Chico, e ele trata as formigas. Chico tratava a formiga como sujeitas, roseiras. Francisco de Assis tratava quem como sujeito? O irmão rio, o irmão sol, a irmã lua, a irmã terra, a irmã pedra, a irmã grama. Para ele, tudo se constituía o quê? Olha só, sujeito. Para Francisco, o que era objeto? Nada. Ele lidava com tudo como se fosse o quê? Sujeito. Porque o que Francisco conseguia ver? Ele conseguia ver o que Jesus via. Só existe o quê? Sujeito. Só existe a expressão da consciência divina em miríades de formas diferentes, em todos os reinos do nosso universo. Aí você não se engana mais, porque você nunca mais... Por quê? Se eu vejo a vaca como sujeito e não como objeto, eu como a vaca? Não. Quer ver uma coisa? Vocês comem cachorro? Os vietnamitas comem. Não levem, né, o seu poodle para passear no Vietnã. Entendeu? Porque um vietnamita vai olhar assim para ele, entendeu? Veja só. Por que você não come o seu cachorro? Porque você conversa com ele. Você vê o seu cachorro como um sujeito. Se você fizer amizade com uma vaca, duvido que você a coma. Se você fizer amizade com uma galinha, entendeu? Você pode até matar a pobrezinha, mas você não vai comer. Não comer o galo. Entendeu? Por quê? Porque o galo era o que para você? Um sujeito. Nosso cérebro, existe um giro, chama-se giro temporal inferior. Nesse giro, todas as passes são guardadas. Se você... Alguém aqui dá nome para o seu próprio carro? Não? Ninguém é doido? Ninguém vê carro como sujeito? Eu dou nome para o meu carro. Meu carro tem nome e tudo. Eu converso com ele. É a coisa mais doida que existe. E ele entende. Por quê? Nós vivemos num universo quântico. Do átomo ao arcanjo. Tudo é expressão de quê? De consciência. Experimentos mostram que se você mandar aqui um computador que está jogando aleatoriamente num experimento de muito tempo, vai entender o que? 50% esquerda e direita. Mas se você colocar sua mente e mandar o computador acender mais do lado esquerdo, mesmo tendo bastante tempo de eventos, existe uma tendência clara para o lugar onde você manda o computador acender, mostrando que a consciência, a mente, interfere no quê? Na matéria. Os objetos respondem para a gente. Plantas, mesmo coisas inugantes. Isso aqui não foi uma árvore um dia? Você pode dizer, não é um cadáver de uma árvore. Mas ela é feita de quê? Do fluido cósmico universal. Se você for levar essa mesa às últimas consequências, o que ela é? Energia. Fluido cósmico universal, não é verdade? Energia, porque no livro dos Espíritos eles não usam a palavra energia porque não era um conceito, né? Se você levar esse corpo às últimas consequências, o que ele é? Fluido cósmico universal. Qual a diferença? Nenhuma. E o fluido cósmico universal, ele brota de onde? Como diz André Luiz, ele é o hausto corpuscular do Senhor. Ele é feito de quê? Da própria consciência divina. Tá? Deus se manifesta, tá? Fenômeno,
significa o quê? Manifestação. Fenômeno é universo. Daí a palavra nômeno, que se refere ao ser. Então, o que é amar o inimigo? Para você amar o inimigo, ele pode ser seu inimigo, mas você não é inimigo dele. Porque ele é seu inimigo porque ele vê em você um objeto. Mas você, como vê como um ser, um sujeito, você é capaz então de quê? De amar. Tudo que é sujeito, você ama. Por quê? Porque qual é a nossa essência? O universo é feito de quê? Do amor divino. Então nós somos uma expressão amorosa do sujeito que controla, que criou e controla todo o universo. Então, tudo que nós elevamos a sujeito, verdadeiramente, nós amamos e respeitamos. Mesmo um inimigo. Patanjali, um sábio hindu, num texto chamado Yoga Sutras, ele diz no versículo 33 da primeira sessão do Yoga Sutras, são 4 sessões, né? Quando o homem muda sua mente, quando ele faz o quê? A metanoia. Jesus usa a mesma expressão quase 5.000 anos depois. Quando o homem muda a mente, ele assume uma nova atitude diante do mundo. É um texto de 5.000 anos atrás. Ele tem o quê? Amizade pelas pessoas que estão bem. Ele tem compaixão pelas pessoas que sofrem. Ele tem alegria na presença dos sábios e consideração pelos viciosos. É muito interessante. Por quê? Porque para nós nunca vai existir inimigo. Porque o eu que existe dentro de mim foi destruído, eliminado. Eu não tenho mais uma noção falsa de mim mesmo. Então, no início do nosso processo evolutivo, eu só vou amar se o Gilson me amar. Se o Gilson me amar, eu vou pensar no caso Gilberto. Se o Gilberto me amar, ou o Gilson, porque eu quero o amor dos dois, tá? Mas eu só vou amá-los se eles me amarem. Aí eu avanço mais um pouquinho, dou uma melhorada. Aí, o que acontece? Eu vou amar o Gilson e o Gilberto, mas eles têm que me amar, igual o dinossaurozinho. Quando chega o pai, o que ele diz? Para todo mundo que chega em casa: você tem que me amar. Não é isso que o dinossauro diz? O dinossauro veio? Então, mas eu avancei, agora eu já amo, mas eu tenho que ser amado, eu tenho que ter a reciprocidade. Eu avanço mais um pouco, eu digo assim: ô Gilson e Gilberto, vocês não precisam me amar, mas vocês têm que aceitar o meu amor. Isso não é uma condicional? Porque não é suficiente o meu amor por eles. O que eu quero é que eles aceitem o meu amor. Mas quando você vai mais à frente, esse amor se torna incondicional. Eu amo independentemente deles me amarem, ou deles aceitarem ou não o meu amor, ou deles reciprocarem com alguma descortesia, nunca mais me chamando aqui para falar depois dessa chatice toda. Não é verdade? Mas a gente continua o quê? Amando. É incondicional. Então Jesus, no madeiro, o que ele diz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Você vê que Jesus leva o problema para o sujeito, ele leva o problema para o conhecimento. Por que eles fazem daquela forma? Porque eles não sabem, eles não conhecem. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e ela... Muito bem. Ele está falando o quê? Fareis isto ou aquilo e sereis libertos? Não. O que ele diz? Conhecereis a verdade. E qual é a verdade? A verdade é o amor incondicional. Que vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. O amor que ele nos ensina, que ele nos dá, é o verdadeiro amor. É o amor puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, podemos ver a Deus? Tá? Pergunta no livro dos Espíritos. Pode. Nos falta o quê? Um sentido para isso.
Falta o sentido para ele. Qual é o sentido que falta? A pureza de coração. A pureza de coração é um sentido perceptivo da nossa mente a respeito da divindade em todas as coisas. Quando nós conseguimos ver o todo, né, expresso em cada ser, então eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque eu descubro quem sou eu mesmo. Quem sou eu mesmo? Eu e o Pai somos um. Se eu descubro quem eu sou, o meu próximo, quem ele é? Ele não é um com Deus também? O que realmente me faz respeitar o meu próximo? Percebê-lo como um com Deus, como eu sou um com Deus, embora o Pai seja maior que todos nós. Então nunca vai existir inimigo para mim. Eu sempre vou amar os meus inimigos, porque não existe inimigo dentro de mim dizendo que uma pessoa não deve gostar de mim, que uma pessoa deve se comportar comigo de forma x, y, z. Eu, como não tenho eu aceito as coisas como elas são. Eu não fico lutando, brigando para mudar as pessoas. Observe-se, se vocês têm problemas e trazem nomes para cá, de familiares, amigos, saibam por que vocês estão fazendo isso. Vocês estão fazendo isso para vocês ficarem mais confortáveis, ou vocês estão fazendo isso para ajudar aquela pessoa a se autoconhecer? É isso. Bem, que isso seja verdade. Não pensem que vocês têm que mudar o seu marido para vocês ficarem confortáveis. Isso é um tiro na água, um tiro no pé. Não funciona. Isso aumenta o quê? O conflito. Porque você sempre constata que ele não está fazendo como você gostaria que ele fizesse. Logo, ele é o que para você? Um inimigo. E você ama o seu inimigo? Não. Aí você vem aqui, eu vou falar sobre reencarnação. Mas assim, poxa, meu marido é meu inimigo, né? Dormindo com o inimigo. Aí você pensa assim, eu vou aturar esse desgraçado até o final da existência, porque aí eu desencarno, ele vai para o inferno, eu vou para Andrômeda, e a gente nunca mais se vê, porque está extinto o meu karma. É isso que vai acontecer? Não. Seu pessoal é afiado, ele sabe das coisas, né? Não acontece. Por quê? Você não está ali para cumprir sentença, você está ali para entender o que é o amor. Ver que ele não é seu inimigo, que ele é a pessoa que mostra você. Isso é maturidade. Qual a diferença entre os adultos e as crianças? O adulto é maduro. E o que a maturidade nos faz? Você tem um bebê aí no colo. O que ela faz o dia inteiro? Mãe, me dá isso. Mãe, me dá leite. Mãe, me dá pão. Mãe, me dá uma boneca. Mãe, me dá rua. Mãe, me dá carinho. Mãe, me dá banho. O que ela faz o dia inteiro? Pede. E o que você faz o dia inteiro, menina? Não. Dá. Um adulto dá. Mesmo que seja um não, ele está dando um não, mas ele está dando. Não é verdade? Você não precisa dar sim o tempo todo, você pode dar não. Mas veja só, o adulto sempre está fazendo o quê? Dando, doando, abnegando-se. Você não tem que abrir mão de tantas coisas para ser mãe? De carreira, às vezes, de emprego, de melhores salários, porque você prioriza a criança. Quando você faz isso, o que você faz? O que está acontecendo? Você está abrindo mão de quem? Do eu. Do eu. E quando você abre mão do eu, a sua mente fica mais sensível, inteligente para as verdades. Você está mais próximo do entendimento sobre si mesmo. Logo, quando os espíritos nos convidam à caridade, para você vir aqui ao centro, oferecer seus recursos materiais, sua inteligência, seu tempo, sua energia, você tem que estar abrindo mão do quê? Da novela, de determinado tipo de alimento, em determinado dia de tarefa. Você tem que abrir mão. E quando você está abrindo mão, você está abrindo mão de quem? Por livre escolha de si mesmo. Não é isso? Então, adulto dá. E criança? Pede. Então, se você encontra um adulto de 40 e tantos anos, 50 anos, pedindo o tempo todo, o que ele é? Ele é uma criança. Adultos não pedem, adultos dão. Então, se existe um inimigo, se alguém é inimigo meu, ele é o que para mim? Ele é uma criança porque ele está me pedindo o quê? Contas, satisfações, pagamentos, débitos.
Jesus não fala de direito divino, ele fala de justiça divina. Justiça no Evangelho é o quê? Justo, retidão, verticalidade. Supremo direito, suprema injustiça. Porque no direito sempre existe o conflito. É o meu direito. Olha só. Você não pode fazer isso, porque é o meu direito. É o meu espaço. E eu? Como eu fico nisso? Não é assim que nós falamos? Não estou falando para você ser passivo diante das coisas. Jesus não era. Mas, exatamente por ele não ter um eu, ele era capaz de colocar os fariseus nos seus devidos lugares. Não é verdade? Ele fazia aquilo para humilhar os fariseus? Para dizer que, quando Jesus diz hipócritas, sepulcros, caras de branco, Jesus está ofendendo o fariseu? Ele está fazendo aquilo para quem? Para o fariseu. Para que o fariseu perceba que ele é um ser raça de víboras. Víbora é o quê? É a cobra que rasteja. É o símbolo da mente humana que sempre está no horizontal. Então, ir além da mente é você ser justo, você se verticalizar. Então, amai os vossos inimigos. E você aprende essa lição primeiro amando a si mesmo. E amar a si mesmo é saber realmente quem você é. Você não é esse eu que você pensa que você é. Você é um ser divino. Você é filho do Altíssimo, herdeiro do reino. Essa é a nossa natureza. Jesus não diz que eu sou um verme rastejante, pecador, transmigrando de corpo em corpo, incapacitado, impenitente, que não tem merecimento nenhum para alcançar qualquer coisa espiritual. O que ele diz? O que Jesus fala de mim? Que eu sou, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Trabalhem com esta ideia de realidade. É assim que Jesus nos define. E o Senhor está sempre de braços abertos para receber qualquer um que abandone a ilusão para trás. Porque não importa onde você esteja, importa para onde você vai, qual é a sua meta. Isso é fundamental. Amai os vossos inimigos. Tire de dentro do coração, da mente de vocês, uma ideia de que vocês são esse corpo e que vocês são esses desejos, essas intenções, esses pensamentos. Vocês estão muito além disso. E se vocês penetrarem nessa percepção de realidade, vocês amarão todas as pessoas. Será muito fácil amar a todos. Muito fácil. Muita paz para vocês.